Olá, no vídeo de hoje eu vou falar 5 motivos para não termos aula EAD durante a pandemia. Mas calma, essa não é uma crítica à educação à distância. Eu sou professor da EAD, eu defendo a EAD para alunos que são dessa modalidade e professores que estudaram, se formaram para atuar nessa modalidade. Então vamos para os motivos. Motivo número 1, que talvez seja o mais preocupante, é a falta de acesso à informação tanto por parte de professores quanto por parte de alunos. Primeira coisa, internet. Não temos internet nas casas de todos os alunos e nem de todos os professores. Isso é uma questão que já anula a possibilidade de mudarmos os cursos para educação à distância. Porque nós temos na Constituição um espaço, um artigo que diz que a educação é um direito de todos. Então, se numa turma de 50 alunos eu tenho um que não tem acesso à internet, eu estou violando esse direito dele de ter acesso à educação. Isso é uma questão que não estão levando em conta. Se a educação é para todos, então eu tenho que dar condições para que todos tenham essa educação, esse acesso. Nós já conquistamos muito ao longo do tempo, nas nossas lutas, nos nossos movimentos estudantis, movimentos sindicais, de garantir matrículas, de garantir material didático, de garantir vagas em escolas, de garantir professores, para que todos tenham acesso. E ainda assim, esse acesso ainda é um pouco limitado. Nós temos ainda muitas dificuldades de colocar todas as nossas crianças e jovens na escola. Aí nós temos um público que está na educação, seja educação básica ou superior, e agora nós vamos regredir nesse processo de direitos. Porque se eu faço uma modalidade de ensino que exige um computador, uma internet, um espaço adequado de estudo, e eu não tenho isso, eu estou com o meu direito de educação cerceado. Outra coisa, eu posso ter em casa um computador e uma internet, mas não é só isso que eu tenho que ter para conseguir estudar em casa. Eu tenho que ter um espaço confortável, eu tenho que ter um espaço silencioso, e isso não é uma realidade nas nossas casas. Quem mora sozinho pode até conseguir esse ambiente adequado, mas e quem está com a família? Nesse contexto de pandemia, todos estão em casa. Então, se você mora com os pais, você tem pessoas na sua casa conversando, vendo televisão, cozinhando, crianças fazendo barulho pela casa. Então, isso já é uma dificuldade para se concentrar. Se eu não tenho um espaço, uma mesa, uma cadeira confortável, eu vou ficar assistindo uma aula de 2 horas deitado, numa posição desconfortável. Isso vai afetar o meu aprendizado. Porque são questões importantes que não estão sendo levadas em conta. Não basta você ter o material online, você tem que ter condições para aprender. E essas condições variam, de contexto para contexto. Outra questão também é que educação à distância não é pegar um PowerPoint, um slide ou um arquivo em PDF e mandar para o aluno e pronto. A gente tem na EAD materiais específicos, ferramentas específicas para essa modalidade, para esse tipo de ensino. Então, um professor que só leciona na educação presencial vai ter dificuldade nisso, porque ele não sabe como montar um material específico para EAD, como selecionar, como usar as ferramentas, porque não é só jogar online, tem que ter todo um trabalho de planejamento, de avaliação, de sistematização. Então, esse motivo, por si só, já anula as possibilidades de pegarmos os cursos da universidade ou do ensino médio e migrarmos para um modelo de EAD para garantir que os calendários sejam cumpridos. Segundo motivo, os alunos eles devem usar os espaços físicos da universidade. Quais espaços? Biblioteca,
laboratório de informática, sala de convivência, secretaria, porque eles precisam de documentos, eles precisam de espaços para debater, para conversar com os colegas e também, né, devem ter acesso aos livros, aos materiais de referência. E nem tudo hoje se encontra na internet. Nem todo conteúdo pode ser estudado só com artigos, só com vídeos, só com materiais online. Ainda se exige muito do material físico, do livro. Então, cercear o acesso à biblioteca impede que a educação seja de qualidade. E nós construímos ao longo da história os cursos das universidades públicas sobre essa base que é o ensino de qualidade. E não podemos perder a qualidade só para cumprir calendários. Temos que pensar sempre, em primeiro lugar, na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Terceiro ponto é a aplicação de provas. Mesmo nos cursos que são EAD, algumas provas ainda são feitas de forma física, nos polos, nos campos, de forma presencial. Isso é importante porque a avaliação é uma etapa do processo que deve ser bem feita para que haja, de fato, ensino e aprendizagem. E sem a possibilidade disso, por que não podemos fazer essas provas hoje? Porque não é só fazer a prova, o aluno chegar e sentar no espaço. Tem toda uma logística. Tem a impressão, tem o transporte, tem o aplicador. Então, nesse contexto de pandemia, não podemos fazer provas nos polos, nem no campus. E isso vai prejudicar a avaliação. Como eu falei, ela é muito importante no processo. Mas e as provas online? Nós temos essa opção de fazer provas online. Ela é aplicada já há um bom tempo na EAD e em alguns contextos ela realmente é importante, ela é frutífera. Mas nós não temos ainda condições de abandonar a prova escrita, presencial, e fazer a avaliação apenas online. Por uma série de questões que vão desde a questão da consulta externa, a questão da própria forma como a prova é feita. Uma prova online não é igual a uma prova escrita, que você só pega a questão e joga lá no sistema. Então tem toda uma forma outra de avaliar que o professor hoje em dia não tem ainda esses saberes, essas habilidades de pensar uma prova online. E o estudante também, nem todos têm ainda uma certa maturidade para fazer essa prova online. Por isso, ainda precisamos de momentos em que a prova seja presencial, no polo ou no campus. O quarto motivo é sobre os estágios. Cursos de licenciatura fazem estágios nas escolas públicas ou em alguns outros espaços da educação não formal. Então, o calendário acadêmico ele deve caminhar com o calendário escolar. Tanto é que quando a gente tem greve na universidade, o estágio fica prejudicado, porque o aluno tem que ir para a escola fazer o estágio, mas a escola está, por exemplo, de férias. Então aí já temos um problema. Como fazer os estágios nas escolas se as escolas estão fechadas por causa da pandemia? Mas não é só esse problema da licenciatura. Quem também não é desse tipo de curso faz estágio em indústria, em empresa, em vários outros espaços que também estão fechados. Então, fazer estágio obrigatório nesse contexto de pandemia não é possível. E isso vai atrapalhar o curso, o andamento do curso dos estudantes. Mas é só algum estágio. A gente pode fazer as disciplinas teóricas e depois ele faz o estágio. Isso é um pensamento muito equivocado. Eu não posso ter um calendário torto dessa forma. Se eu vou ter as aulas, se eu vou voltar ao processo de ensino, ele tem que ser em totalidade, para todas as disciplinas. E o estágio, ele não pode ser feito assim, de forma posterior, em um outro momento. Ele tem um momento no curso que é estudado, ele é fundamentado em várias questões. Porque a prática de estágio, ela fundamenta a formação do profissional. Então, deve ser feito no momento que está no curso. Se é do sexto período, eu não posso jogar ele lá para o oitavo. Portanto, aulas à distância sem estágios presenciais não rola. Quinto motivo, aulas experimentais e aulas práticas.
Grande parte dos cursos que a gente tem hoje no Brasil, eles possuem disciplinas que são práticas, são experimentais. Ou seja, as aulas são em laboratório, são em espaços, né, de prática, em hospitais, em clínicas, são aulas de campo. Então, essas disciplinas, elas são importantes, elas fazem parte da formação do profissional e devem ser executadas da forma como elas foram pensadas. Então, eu não posso fazer uma aula prática de medicina, de química, de física, de biologia, sem ter o contato com o laboratório. Ou sem fazer a aula de geografia no campo, a aula de história no museu. Então, esses espaços, essas aulas em espaços não formais, em aulas em espaços de laboratório, são fundamentais para os cursos. E não temos como fazer essas aulas no momento da pandemia. Mas, e os cursos que são EAD? Como eu falei, eu não posso falar de todos, porque eu não conheço todos. Mas os que eu já atuei, os que eu conheço, eles tinham os encontros onde os alunos faziam as aulas no laboratório da universidade ou no polo de estudo. Então não há possibilidade de fazer um curso de química, por exemplo, sem as práticas de laboratório. Porque a prática, ela envolve o que a gente chama de conhecimento procedimental. É o como manusear, como fazer, como testar, como usar o equipamento, que é tão importante quanto saber a teoria. Por isso, cursos sem aulas experimentais não funcionam também. Bom, então resumindo, eu trouxe aqui 5 motivos que eu poderia expandir para 10, 20, porque nós temos grandes problemas hoje no Brasil que impedem que a nossa educação se transforme numa educação à distância, ou numa educação ainda, como a gente chama de híbrida, que é um pouco à distância e um pouco presencial. Mas a questão é o seguinte, não é porque eu não posso fazer as aulas nesse formato que eu vou ficar parado. Eu posso e devo, enquanto professor, usar essa quarentena, esse isolamento, para me formar, para buscar cursos, para fazer leituras, para montar material, para ir, né, me preparando para o retorno às aulas. E o aluno também não tem que ficar parado. Ele também pode ler, pode estudar, pode buscar material, pode rever os conteúdos. A questão é, nós não temos condições de seguir um calendário acadêmico comum, nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Porque garantir que o calendário seja cumprido vai romper com a qualidade do ensino. Mas nós podemos sim nos preparar, usar materiais, buscar fontes, estudar nesse período, para quando do retorno todo mundo possa estar um pouco mais preparado, porque nós vamos voltar ao que era antes, né? A gente vai ter um contexto muito diferente do que era antes da pandemia. Então, pensar em estratégias hoje para o futuro, que nós não sabemos quando será, faz muita diferença. Então, é isso. Espero que tenham entendido as questões.